Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam mais bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Nosso Lar. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre um tema bem específico, né? Que são as faculdades mediúnicas, as faculdades psíquicas da alma. Mas vamos, antes de qualquer coisa, como toda atividade que é feita dentro do Centro Espírita, nós vamos primeiro fazer a nossa oração, a nossa prece de abertura, e depois a gente vai fazer uma leitura de uma mensagem, para depois a gente conversar um pouquinho, tá? Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quem quiser fechar os olhos, fecha. Quem não quiser também não precisa, já que o Espiritismo ele não tem ritual, tá? Pai de infinita misericórdia, abençoa todas as pessoas que nesse momento escutam nos dois planos da vida a nossa palestra, a nossa conversa. Mestre querido, envolve na tua misericórdia a todos aqueles que nesse momento se sentem angustiados. Abençoa todos aqueles que se encontram nesse momento com seus sentimentos, com as suas mentes entorpecidas. Que o nosso amigo Jesus envolve e abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Queridos, antes de começar, né, a gente vai ler uma mensagem, certo? Vem aqui. O livro é Caminho, Verdade e Vida, ele fica invertido por causa da imagem, tá? O espírito é Emmanuel e o médium é Chico Xavier, tá certo? Então vamos abrir aqui o nosso tópico, tá? Vamos aqui a eles. É o tópico 56. O que o Emmanuel faz nessa coleção Caminho, Verdade e Vida? São 4 livros, tá? Tem Vinha de Luz, tem mais outros 2. Ele pega um trechinho, uma parte de qualquer trecho do Evangelho, das cartas dos apóstolos, e ele comenta, tá? Ele faz um comentário. O 56 é o seguinte, lucros, e está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no item 12, do versículo 20, tá? E o que tens ajuntado para quem será de Jesus? Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinado, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas, não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio, prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche de nuvens e a voz do evangelho soa-lhes aos ouvidos. Pobre de ti, por ter teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado para quem será? Então a gente vai dividir isso aqui, primeiramente a pergunta é, o que tem juntado para que será? Veja, Jesus não diz se os seus bens para quem será, se as suas vitórias para quem será. Ele diz o que tem juntado, né? Então, é o que eu estou colhendo nessa vida, o que eu estou juntando nessa vida. Para que serão meus livros? Para que serão minhas coisas? Para que serão minhas atividades, né? E ele pergunta, para quem que vai ser isso aí, tudo que você está juntando, tá? E aí, Emmanuel começa falando dos nossos tempos, das questões que as crianças já começam a ser egoístas. E eu faço uma ponderação, né? Allan Kardec sempre equiparou, sempre disse que homens e mulheres são iguais, funções são diferentes, tá? Então, apesar dele falar das mulheres aqui, você tem que trabalhar também com a visão masculina, certo? Porque há pessoas que trabalham manhã, tarde, noite e não tem um tempo para o filho, certo? Não tem um tempo para o filho nem no final de semana, nem de dia, nem de tarde, nem de noite. E isso, como nos fala Allan Kardec, é bastante louvável que a gente continue a manter um patrimônio, que a gente tenha bens materiais, que eles foram criados para isso, para serem utilizados, tá? Mas Emmanuel nos alerta se só estamos juntando isso, porque a questão é só essa. Nós estamos
juntando esses patrimônios para quem? Porque nós vamos morrer. E partindo do pressuposto que nós vamos morrer, nós morreremos e várias pessoas vão herdar esse patrimônio. Mas será que elas vão herdar outra coisa? Porque quando a gente vê as pessoas conversando, perguntando assim, o que você lembra do seu pai? Raras vezes, você vê alguém dizendo assim, ah, meu pai comprou isso, meu pai. Geralmente nós lembramos dos caracteres da pessoa, nós lembramos das situações da pessoa. Ah, meu pai era amoroso, não, meu pai tinha raiva. Ah, minha mãe era muito presente, não, minha mãe não era presente. Ah, meu pai chegava em casa com alguns presentes, não chegava. Geralmente nós nos lembramos das ações das pessoas. Ah, eu aprendi a ser honesto com meu pai. Ou então, não tive uma orientação nenhuma com relação de certo ou errado. Geralmente as nossas lembranças paternas e maternas são desse sentido. Sejam pais biológicos, sejam pais adotivos, sejam aquelas pessoas que ficam nos lugares dos pais e das mães, cuidando das crianças. Então, ele nos pergunta, o que é que nós estamos juntando, se o que a gente tem que estar juntando, e para quem vai ser, certo? E para quem vai ser. Então, nesse caso, é a gente refletir sobre o que nós estamos juntando e para que nós vamos deixar esse dinheiro. Para que nós vamos deixar esse patrimônio? Para que nós vamos deixar os nossos exemplos? E aí ele cita que quando as pessoas vêm a falecer, que se encontram no mundo espiritual, elas ficam perplexas porque elas não juntaram nada. Quais foram os atos bons? Será que nós estamos mostrando para os nossos filhos, para as nossas crianças, a questão da solidariedade, do amor próximo, do respeito? Ou só mostrando acumular? Né? Aí depois a gente reclama que o filho é egoísta, que o filho é isso, que é isso, aquilo outro. Estamos dando bons exemplos, o que é que nós estamos levando para o lado de lá? Porque tudo vai ficar aqui, tudo, inclusive o corpo material fica. Né? Então todas as outras coisas vão ficar. Né? Então ele propõe que a gente faça essa reflexão. E baseado nisso, baseado nessa reflexão, é que a gente vai começar a nossa conversa, certo? A nossa conversa principal. A nossa conversa principal é sobre a questão das forças, tá? As forças psíquicas que existem na nossa alma. Então a gente começa de trás para frente. O que é alma? O que o Espiritismo considera como alma? O Espiritismo, ele é uma doutrina espiritualista. Né? Eu tenho as doutrinas materialistas, que não acreditam na vida após a morte, não acreditam na alma, e tenho as doutrinas espiritualistas, que acreditam na vida após a morte, acreditam na questão da alma. Nem toda doutrina espiritualista acredita que a alma continua com consciência, falando, pensando. Nem toda doutrina espiritualista acredita em vida após a morte, no sentido de que existe um local, em reencarnação. O Espiritismo em si acredita em vida após a morte. Acredita que vamos permanecer com as unidades, com as individualidades que nós temos. Eu sou a Cristiane, vou continuar sendo a Cristiane. Acreditamos que continuamos nos lugares que nos alegram, que nos condiz com nossas atividades, com aquilo que nós fizemos. E acredita plenamente que o céu e o inferno são as escolhas que nós fizemos e que vamos fazer na vida espiritual. Essa é a visão do Espiritismo. E fundamentado nisso, o Espiritismo parte do pressuposto que todos nós temos uma alma. Tá? Existe uma pequena diferença com relação a espírito, com E maiúsculo, espírito com E minúsculo, tá? Como Allan Kardec utiliza nos livros, onde ele explica que ele está se referindo à questão da alma em si, o outro é o espírito encarnado, né? Eu, Cristiane. Então, para o Espiritismo, antes de falar da questão das forças psíquicas, a gente tem que fazer uma divisão. Existe a Cristiane, esse corpo físico que vocês estão vendo, e existe o espírito Cristiane, certo? Esse espírito Cristiane, né, que é a parte mais importante que eu tenho, é o que sobrevive à decomposição do meu corpo físico. O que adere, o que faz com que eu, Cristiane, esse corpo material, tenha esse espírito em mim, é o que a gente chama de perispírito. É como você imaginasse uma maçã, e você corta a maçã, e você vê aquela casquinha da maçã, né, que é a parte do seu corpo material, aquela pele bem fininha, que seria o perispírito, e dentro a gente seria o nosso espírito. Tá? E o nosso espírito é que realmente se alimenta, é o nosso espírito que nos faz bem, é o nosso espírito que comanda o nosso corpo, mas ao mesmo tempo ele sofre reflexos do corpo. Tá? Não se pode dizer apenas só o espírito, não tem corpo. Tá? E a nossa alma é um termo que, dependendo do contexto, você pode estar se referindo
tanto a alma, o espírito, como você pode estar se referindo à alma materializada, né? O que seria a alma materializada? Eu, Cristiane, quando morrer, devo provavelmente ficar com essa compleição, com esse rosto, certo? Isso é moldado através do perispírito, tá? Mas vamos trabalhar com as faculdades que a alma tem, né? As faculdades psíquicas que a alma tem, que todos nós temos. Algumas pessoas dizem assim, eu não sinto nada, não tenho nada, não tenho nada, eu não sinto, eu não vejo. A gente às vezes se engana, porque às vezes a gente tem um pressentimento, às vezes a gente tem uma intuição, e isso são faculdades psíquicas da alma. Todos nós temos. O que diferencia é que uns têm mais desenvolvido e outros têm uma quantidade, desculpe, não é uma quantidade, outros têm um desenvolvimento menor, tá? E outros não querem desenvolver essa atividade, porque estão tão ligados no dia a dia que esquecem isso. Quantas vezes, até sem querer, a gente pega e diz assim, se eu tivesse seguido minha intuição, ó, tinha feito isso. Às vezes até a gente nem acredita na intuição, mas a gente acaba utilizando o termo. Poxa, se eu tivesse feito isso, olha, eu olhei pra fulana, eu não sei, eu não fui com a cara dessa pessoa, não sei por que foi. Às vezes a gente usa até um termo muito comum, os nossos santos não batem, nós não assinamos bem. Quando na realidade, isso são os elementos da nossa psique, tá? Da nossa alma, que psique no sentido de alma, da nossa alma, que ela tem, né? Que a nossa alma tem. São essas faculdades que podem gerar mediunidade ou não, porque algumas pessoas serão médiuns ostensivos e outros não. Médium todo mundo é. Porque é a pessoa que maior ou menor grau sente a presença dos espíritos. Cristiane, eu nunca senti nada. Mas sentir a presença dos espíritos não é o espírito se materializar para você. Não é ele falar no teu ouvido. Quando eu falo sentir, são todas essas outras situações que a gente tem. Olha, sonhei com meu pai. Poxa, eu tive tanta certeza, mas você realmente esteve com ele. Tá? Olha, eu tive um sonho tão misterioso, mas eu senti uma intuição. Tudo isso são as nossas forças psíquicas da nossa alma. Acontece que muitas vezes a gente não desenvolve, a gente não se preocupa com isso. Ou então a gente não quer realmente trabalhar com esse lado, com isso, porque aos poucos a gente vai fazendo isso, tá? Trabalhando e desenvolvendo isso. O que não significa necessariamente que você vai estar dentro do centro espírita, que você vai estar fazendo parte das reuniões mediúnicas, que você é um médico, que eu vi um espírito. Não necessariamente isso, tá? E é isso que a gente vai conversar um pouco falando disso, partindo do pressuposto de que nós temos uma alma e que quando nós morrermos, essa alma vai permanecer, porque a alma existe independente do meu corpo, a alma existe, foi criada há milhares e milhares de anos. Eu não tenho, nem o Espiritismo fala da origem das almas, tá? E que nós vamos continuar vivendo. E isso nos traz uma primeira grande satisfação, não temer a morte. Não é que você fique pensando na morte, né? Nós temos muita atividade para fazer aqui enquanto estamos encarnados. Mas eu estou me referindo a não temer a morte, no sentido de não ficarmos angustiados pela morte. E por não temermos a morte, mas sabermos da necessidade de trabalharmos para um mundo melhor e para sermos pessoas melhores, é que nós valorizamos a vida. O espírita, ele não é aquela pessoa que cultua a morte, mas ele não transforma a morte numa coisa que você não quer falar, que você não quer saber, como se os mortos fossem só os outros e não nós, né? Então a gente parte desse ponto que a gente tem uma alma, que a nossa alma sobrevive ao corpo. E durante as atividades que eu tenho do dia a dia, eu tenho muitas faculdades. Eu posso ouvir, eu posso falar, eu tenho também habilidades, eu posso escrever, eu não sei tocar, mas eu tenho colegas que sabem tocar, tenho colegas que falam 3, 4 idiomas, outros não. Conheço pessoas que sabem trabalhar com plantas de maneira maravilhosa. Tem pessoas que têm uma capacidade muito grande de criar animais, outros não. Então, todos nós temos habilidades. O que acontece é que, às vezes, alguns desenvolvem as suas habilidades, outros não. Quantas pessoas nós conhecemos e dizemos assim, poxa, eu não sabia que fulano cantava tão bem. Eu não sabia que fulano tocava.
Olha, eu não tinha ideia que essa pessoa cuidava tanto de bicho, de planta. Eu não sabia que essa pessoa fazia trabalhos voluntários, porque nós não conhecemos muito bem o outro. A gente só conhece aquela parte mais da capa, né? Que é a parte mais material, as nossas negociações, etc. E como Emmanuel nos alerta na nossa mensagem, né? Nós temos que pensar no que é que nós estamos juntando dessas nossas faculdades psíquicas. O que é que nós estamos juntando dessas faculdades psíquicas? Primeiro, de onde é que vêm essas faculdades? Do meu pensamento. O meu pensar, que não é a alma, o pensamento é a exteriorização da própria alma, mas não é a alma. Tá? O meu pensar, tudo que eu penso gera energia. Tudo que eu penso gera a minha situação, gera outras situações, gera outros fatos. Mas o espiritismo ele não é místico. O espiritismo, apesar de trabalhar com as faculdades psíquicas da alma, de trabalhar com o pensamento, de trabalhar com a energia, ele não é místico, nem é contrário à ciência. Nem é contrário à ciência. Não é porque eu vou estar bem aqui pensando, porque se fosse assim, pessoal, todo mundo ficava muito bem na sua vida, né? Porque as pessoas dizem, olha, você tem que pensar positivo, tá? Você tem que pensar positivo. Todo mundo começa a pensar, eu quero uma casa, eu quero dinheiro. Não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque tem outros fatores que não tem nada a ver com o meu pensar. Não tem nada a ver com o meu pensar, porque isso envolve trabalho, isso envolve distribuição de dinheiro, políticas públicas, envolve várias outras coisas que não tem nada a ver com o meu pensar. Quando o espiritismo trabalha com pensamento e bons pensamentos, é no sentido exclusivo do bem-estar da pessoa, da nossa condução como ser humano. Na nossa condição ser humano. E sempre ancorado na razão. Na razão. Por quê? Porque Allan Kardec, quando escreveu os livros das obras básicas, e ontem foi o aniversário de nascimento de Allan Kardec, ele fez uma análise disso e disse, olha, mas isso eu tenho como provar. Né? Eu tenho como provar isso aqui. Tá? Então, o pensamento positivo, muitas vezes ele não acontece, nem vai acontecer, porque as pessoas repassam como fosse uma receita para tudo. Você pensa positivo para tudo. Imagina que você está na seguinte situação. Você está com fome, você está desesperado, você perdeu o emprego, alguém da tua família morreu. É muito difícil no primeiro momento você ter um pensamento positivo. Olha, pense positivo. Eu tenho que acolher o outro e compreender. Porque nem toda hora você está com aquele pensamento, né, maravilhoso, que tudo vai dar certo, que tudo é ótimo. Às vezes a gente decai. Puf. Aí a gente vai se reerguendo de novo. Tá? Então essas faculdades são inerentes às pessoas. Alguns desenvolvem e outras não desenvolvem. Tá? Isso fica a critério de cada um e a critério daquilo que nós nos comprometemos antes de renascer. Tá? Eu posso, por exemplo, ter uma intuição muito forte. Eu posso ter uma capacidade de percepção muito grande. Eu posso ser aquela pessoa que escuta os espíritos. Eu posso ser aquela pessoa que vê os espíritos. Eu posso ser a pessoa que os espíritos, através do meu corpo, eles escrevem ou eles falam. Eu sou aquela pessoa que tem capacidade de deslocar os objetos, utilizando os espíritos, aliás, utilizando a minha mediunidade, a minha habilidade. Cristiane, e qual é o diferencial, já que a mediunidade pertence a todas as pessoas, as faculdades psíquicas da alma pertencem a todas as pessoas? A diferença é que o espiritismo vê isso não, como eu disse, um misticismo. Ele vê isso como uma faculdade da pessoa. Ele não vê essa atividade, o espiritismo, como, poxa, fulano é santo, ou fulano é demônio, ou fulano tá doido, ou fulano tá isso. Porque isso são rótulos que são colocados de acordo com a perspectiva de cada um. Vamos usar um exemplo. Joana d'Arc disse que ela dizia que ouvia vozes, né? Enquanto ela foi útil para o exército francês, ninguém reclamou das vozes. Quando ela deixou de ser útil, a mesma igreja que tinha apoiado na França condenou do outro lado, né? Então o fenômeno é o mesmo. Então, quando é o santo é válido. Quando não é o santo, a mulher queimada, que isso aconteceu muito na Idade Média, que o fenômeno era o mesmo, mas se é na igreja está ok, se é fora da igreja não está.
Então, essas faculdades psíquicas que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo, uma parte da ciência já trabalha, porque, por exemplo, a gente recomenda que a pessoa faça uma meditação, e a meditação não tem nada a ver com a religião, é um momento que você acalma a alma, o budismo usa muito, o espiritismo nem tanto de forma explícita, mas a partir do momento que você vai pensar, você vai refletir sobre o seu dia, você está meditando. Que você vai trabalhar em acalmar a mente, você está meditando. E você faz isso para o seu bem-estar, para o seu equilíbrio. Porque, como eu disse, não é todo dia que a gente está de bem com a vida, achando tudo lindo e tudo maravilhoso, né? Às vezes a gente tem que parar um pouco para fazer isso. E você poderia me dizer, Cristiane, é muito fácil dizer isso. Por que você não vai trabalhar 12 horas por dia? Por que você não tem 3, 4, 5 meninos gritando dentro de casa? Porque à noite você não vai ter uma ausência de um local para fazer isso? Porque a minha casa é desse tamanhozinho, ou então eu moro com várias pessoas, ou então eu trabalho e vou para a universidade e aí minha vida vira um inferno. Mas não é disso que a gente está falando. Meditação é 2 minutos, 3 minutos. 2, 3 minutos. Dentro do carro, no banheiro, onde der. Certo? É aqueles minutos que você para e reflete. E esses minutos que a gente para e reflete, as nossas faculdades psíquicas, elas são trabalhadas e nos ajudam. Quando a gente faz uma oração, quando a gente faz uma prece, as nossas faculdades psíquicas estão trabalhando. Quantas vezes a gente está numa prece e depois da prece a gente diz, poxa, eu me acalmei tanto. Vamos esquecer até a parte religiosa, tá? Vamos esquecer. O que foi que fez você acalmar? Não foi porque você asserenou a sua mente? Quantas vezes a gente está em vias de ter uma discussão, consegue se calar, pensar, dizer, não vai valer a pena. E ou então sente a intuição, não vá para isso, não vá para aquilo. Isso são as faculdades psíquicas da nossa alma, que elas são desenvolvidas graças ao nosso pensamento. Porque o nosso pensamento diz muito do que nós somos. Às vezes nós estamos com uma pessoa, olhamos essa pessoa, vimos a pessoa, dizemos, mas meu Deus, essa pessoa ela é agradável, ela está conversando com todo mundo, a pessoa e tem uma coisa que nos incomoda. E às vezes depois conhecemos realmente a pessoa. Por quê? Porque com raras exceções a nossa intuição não erra. Não erra. Não estou dizendo que em relação a outra pessoa, a pessoa seja mal, você seja bom, não é isso. Mas muitas vezes as nossas ideias não são as mesmas. E é por isso que as nossas intuições, as nossas forças psíquicas começam a atuar. Às vezes chegamos num ambiente e às vezes até sem querer, a gente pega e diz o seguinte, poxa, que ambiente carregado, que é isso? Nós não sabemos às vezes o que é, mas com conhecimento espírita entendemos que são todas aquelas mentes trabalhando. Quantas vezes a gente chega num local que está todo mundo calado, mas a gente tem a impressão que as mentes estão todas trabalhando, porque na realidade as mentes estão trabalhando. É igual aquela pessoa que vai fazer a oração, ela fica calada, mas a mente está trabalhando direto. O fato de estar em silêncio não quer dizer uma mente silenciosa. E nem sempre nós vamos ter uma mente silenciosa, porque nós temos milhares de atividades, elas passam pela nossa cabeça por toda hora, todos os momentos, o que é normal. Certo? Porque nós temos atividades, temos ocupações, temos outras coisas. Certo? Anormal é nós nunca termos um tempinho pra gente, para essas faculdades psíquicas, para a prece, para equilibrar os pensamentos. E por que eu falo um tempinho? Porque a gente arranja tempo para muitas outras coisas, né? E aí é igual aquela pessoa que o médico fica dizendo, olha, você precisa fazer uma caminhada, olha, você precisa tomar esse remédio. A pessoa, não tem tempo. Olha, você precisa fazer uma academia. Não posso. Olha, você precisa diminuir um pouco. Aí a pessoa infarta, tem um AVC. Olha, é incrível como na mesma hora ela tem tempo. Ela tem tempo para fisioterapia, ela começa a diminuir uma coisa, ela começa a fazer outra. Tá? Porque ela começa a arranjar tempo, porque ela olha e diz assim, eu vou morrer. Né? Eu vou morrer, então eu vou infartar por causa disso, certo? E o espiritismo, ele trabalha muito com a questão do bom senso até do uso das nossas faculdades. Quantas vezes nós pegamos o nosso pensamento e ficamos com ideias repetitivas. Aquilo que a gente chama de monoideia. Você fica o tempo todo com aquela ideia. Né? Uma coisa é eu ficar pensando o tempo todo porque eu tenho um projeto, porque eu vou fazer uma atividade,
porque eu vou dar uma aula, porque eu tô aqui preocupado com meu filho. É normal você ter, mas não é normal você ter essas ideias sempre. Porque o seu pensamento está se inclinando só por aquilo ali. Quem não conhece, ou nunca viu, ou até mesmo é essa pessoa, que só fala em doença. Só fala em doença. Eu não estou falando da pessoa que está doente. Estou falando da pessoa que só fala em doença. O pensamento dela é doença. Antes dela te dizer oi, ela já está dizendo eu estive internado, eu estive nisso, eu estive naquilo. É um momento em que o nosso pensamento, a doença já é um momento difícil. E é bastante comum que quando você sabe que está com a doença, dependendo do tipo de doença, você se entristeça, você tem uma depressão às vezes, você repita aquele assunto. Mas a gente tem que ter o cuidado de se policiar para isso não se transformar numa monoideia. Porque existem milhares de pessoas no mundo que estão também doentes em algumas situações muito pior. Tá? Então a gente fica às vezes naquela monoideia. E às vezes o outro já não aguenta mais. Por quê? Porque, poxa, eu encontro fulano e a fulana, nunca tem uma coisa boa para dizer. Nunca. Se a pessoa está deprimida, é perfeitamente compreensível, porque a pessoa está doente. Mas se a pessoa não está deprimida, é aquela pessoa que apenas que gosta de reclamar, ela nunca vai estar bem. Nunca. As forças psíquicas, o trabalho dela da mente, é só para pensar coisa ruim. Ela diz assim, eu fui promovida. Eita, mas vai ter tanto trabalho. Poxa, eu comprei o carro, mas a parcela é tão alta. Eita, eu vou viajar. Eita, mas viajar tem que levar isso. Veja, acontece uma coisa boa, ela fala ruim. Acontece uma coisa boa, ela fala ruim. E quando vem a ruim, ela repete aquilo ali como ela merecesse aquilo ali. Mas nós não estamos toda hora merecendo. Aceitar uma situação que não está boa é uma coisa. Mas a gente ficar vibrando o tempo todo na situação ruim é péssimo. É péssimo porque isso nos adoece. E conviver com pessoas assim nos adoece também. Tá? Reitero, não estou me referindo a pessoas que estão com depressão. Estou me referindo a pessoas que estão bem, mas que têm a mania de reclamar. Tem a mania de falar só coisas ruins. O pensamento, as forças psíquicas dela só são coisas ruins. Veja um filme bom, que te anima, e veja um filme deprimente. Se você estiver bem, nos dois casos você consegue tirar lições. Mas se as forças do seu pensamento não estão boas, se você não está bem, você vai se deprimir mais. E é por isso que se pede que quando as pessoas estão em depressão, além do tratamento médico e todas as coisas, procure um hobby, procure ver outra coisa. Agora, claro que isso também é muito fácil de eu dizer, porque dependendo da situação, a pessoa não tem como ter hobby, a pessoa ganha muito pouco, a pessoa está em dificuldade financeira, a pessoa está desempregada, tá? E aí é onde entra toda a nossa rede de solidariedade, cuidado com o outro. Porque às vezes a gente diz assim, Cristiane, mas o que é que eu posso fazer para utilizar essas forças da mente até para ajudar outras pessoas? Uma mensagem positiva. Escute o outro. Respeite o pensamento do outro. A pessoa não está bem, às vezes uma mensagenzinha que a gente manda por um lindo dia, aquilo ali, a pessoa está lá precisando daquilo ali. As preces que nós fazemos, que os outros não precisam saber, por fulano, por cicrano, por beltrano. Isso nos ajuda a estar num momento melhor. Isso ajuda o nosso pensamento, porque nós estamos mergulhados em pensamentos. Nós vivemos como se fossem... sabe quando você entra no mar? E aí você vai entrando no mar, e o mar vem até aqui, às vezes você mergulha. Nós vivemos mergulhados em forças psíquicas. Nós vivemos mergulhados em ondas diferentes. Mas uma coisa é eu mergulhar naquele mar calmo, tranquilo, que eu me sinto bem. Outras vezes eu mergulho, o mar já está mais agitado. Outras vezes a pessoa entra no mar que está extremamente agitado, em dia de chuva. As nossas mentes funcionam assim. Só que eu não sou uma mente que funciona solitária. Eu convivo com outras pessoas. Outras pessoas convivem comigo. Nossas mentes se entrelaçam ou se repelem. Nossas mentes ficam juntas ou ficam separadas. As forças psíquicas que cada um tem começam a entrar em choque. Tá? Cristiane, eu posso utilizar essa força psíquica para quê? Kardec nos diz que se o homem soubesse do potencial que ele tem, ele faria muitas das coisas que se chamam hoje de milagre.
Se nós soubéssemos realmente o nosso potencial, nós faríamos coisas que seriam incríveis. Tá? Como é que a gente vê isso? A gente vê isso naquelas pessoas que conseguem superar situações difíceis, naqueles chamados milagres, que não são milagres, são alterações das leis da física, são as leis da física que algumas nós desconhecemos. E nós vemos isso na nossa força de vontade. E precisamos ter essa força de vontade. Se não temos apoio, a gente tem que tirar da gente. E isso aqui não é fácil, né? Mas a gente tem que tirar da gente essa força de vontade. Essa força de vontade que alimenta a nossa alma, que alimenta a nossa mente, que faz com que nos mantenhamos sãos. Tá? E aí a gente entra em uma outra situação, que é como utilizar essas forças mentais, como utilizar o nosso pensamento para se manter em equilíbrio em momentos de desequilíbrio. Como se manter em equilíbrio? Bom, Cristiane, eu chego de um lugar, tá tendo a maior confusão, a maior briga. É normal que o nosso coração acelere, que a gente não saiba se vai defender a pessoa, se sai correndo. Né? Isso é normal, são nossos instintos. Mas esse treino de manter um equilíbrio, a gente tem que ter. Por quê, Cristiane? Porque eu saio de manhã, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se vai ser um dia de paz, espero que sim. Pode ser um dia complicado. Como é que a gente faz isso? As nossas preces, as nossas orações, a sua meditação, aquilo que for melhor para você, para aquele momento, para que você peça naquele momento que você possa utilizar suas energias psíquicas para se equilibrar, para poder não entrar na vibração de quem está desequilibrado, para que você não entre na vibração das pessoas que estão com ódio, que estão com raiva, que estão ressentidas, porque senão a gente acaba entrando nisso. E essas escolhas são feitas por nós. Há momentos em que a própria nação, o próprio país começa a entrar em desequilíbrio. E às vezes você tem que parar, porque senão você vai entrar também naquele desequilíbrio. E nós não podemos, pelo menos falo por nós espíritas, nos desequilibrar com os desequilíbrios do outro. É normal que tenhamos pensamentos, ideias, concepções diferentes de mundo. Mas não é normal nós entrarmos num clima de ódio. Não é normal nós entrarmos em vibrações de amargura, de vibrações de rancor. Ter esse sentimento é normal, mas procurarmos esse sentimento não é normal. Uma pessoa chega e bate no meu carro, sem motivo nenhum, estava bêbada. Dificilmente eu vou olhar para ela sorrindo e dizer assim, oh, que legal, você bateu em mim. Mas eu tenho que estar com equilíbrio suficiente para justamente não partir para cima daquela pessoa. Para que essa pessoa, se ela estiver desequilibrada e vier discutir comigo, eu conseguir me manter bem. Por quê? Porque senão nós entramos numa vibração de ódio. Nós entramos numa vibração de raiva. Nós passamos a usar nossas forças psíquicas para desejar o mal, para odiar as outras pessoas. Passamos a não compreender, a não respeitar os pensamentos alheios, e todo mundo tem direito de pensar diferente. Usarmos as nossas forças psíquicas para defender o bem, para podermos utilizar toda essa energia que nós temos para bons pensamentos. Às vezes nós vemos jovens dizendo o seguinte, eu passo o dia ocioso, eu não tenho nada para fazer. Porque suas forças psíquicas não estão sendo utilizadas para nada. Para nada, para coisa nenhuma. Quando nós estamos trabalhando, nós estamos usando nossas forças psíquicas. A diferença é que a gente está concentrado no nosso trabalho. Mas nós estamos continuando utilizando aquilo ali. Quantas vezes temos intuições, temos ideias que às vezes não sabemos de onde vem. Então, usar nossas forças psíquicas vai da criança ao idoso. Ao idoso. Cristiane, eu estou absolutamente... Quando veio a pandemia, aconteceu uma coisa interessante, porque as pessoas diziam, e agora? O que é que eu vou fazer? Como assim agora eu vou fazer? Como é que eu vou ficar em casa sem ter o que fazer? As pessoas que podiam dizer isso, né? A maioria não estava podendo dizer isso. Mas nós temos muito o que fazer, inclusive trabalhar com a nossa mente. Né? Trabalhar com a nossa mente, porque nós não sabemos os momentos que nós vamos passar. Não sabemos as dificuldades que podem se apresentar.
Inclusive, se vocês lembram, teve aquele caso dos garotos naquela gruta lá no país da Ásia, que eu não me recordo o nome, me desculpe, e eles entraram, de repente encheu e ficaram todos presos. Quando os mergulhadores conseguiram, depois de muito trabalho, retirar, foi todo feito uma confusão, o professor falou, eles usaram técnicas de meditação, né, que eles aprendem nas escolas. Para quê? Para suportar aquilo ali. Quantos desequilíbrios na pandemia, quantas coisas, não só por conta das dificuldades materiais, mas das nossas dificuldades. Por quê? Porque quando vem o imprevisível, as nossas mentes estão totalmente desarranjadas, tá? Desequilibradas. E como é que a gente pode fazer isso? Então, eu reitero, Emmanuel, no começo da nossa palestra, que eu li o trecho dele, ele diz claramente o que é que nós estamos juntando, para quem é. As minhas energias mentais, para quem é que eu estou juntando? Eu estou juntando para disseminar coisas boas ou estou juntando para xingar todo mundo no Instagram, no Facebook, não sei aonde? Expor a minha opinião é uma coisa, xingar e ofender os outros é outra coisa. Eu estou expondo minha energia mental quando eu vou debater com alguém ou eu começo logo a xingar, a brigar? Porque são energias, tá? E reitero também, o espiritismo trabalha com energia, trabalha com pensamento, mas não trabalha com o misticismo, como eu conversei antes. Trabalha com a ciência. Não basta, se por acaso eu quebrasse um braço, tá? Eu ficar olhando pro braço dizendo, braço, cura, braço. Eu ia correr pro hospital, mas ia tentar procurar saber que aquilo vai mudar, tomar meu passo, etc. Mas o espiritismo não deixa de trabalhar com isso, certo? E, Cristiane, se eu perceber que eu estou em desequilíbrio, que eu não estou bem, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Vá ao médico. O espiritismo não afasta a oportunidade ao médico. Porque os nossos desequilíbrios podem gerar depressão, pode gerar ansiedade, pode gerar várias coisas que, em excesso, nos fazem mal, nos adoecem, tá? Cristiano, eu quero ir no psicólogo, vá no psicólogo. Cristiano, eu quero ir no centro espírita, vá no centro espírita, tá? Você não pode ir em coisas que se opõem, porque as coisas que se opõem geram problemas que você não sabe se vai para um lado ou se vai para o outro. Tá? Busque ajuda. Procure se manter em equilíbrio num mundo que está em desequilíbrio. Tá? E que vai passar. Tudo isso vai passar. Nós vivemos há milhares de anos e já passamos por coisas piores, certo? Muitas situações de problemas nossos, problemas da sociedade, problemas financeiros, e vai passar, certo? Então, que a gente procure se concentrar nas nossas forças psíquicas, nas nossas... tentar nos mantermos bem, não ceder ao caos do desequilíbrio dos outros, né? Tentar repassar isso para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, sem a questão de você querer converter ninguém, mas de mostrar como isso é bom e como isso é saudável, né? Porque as pessoas estão tendo AVC e infarto por raiva, porque trabalham demais a ponto de morrer, e por várias outras coisas, tá? Então que a gente repense um pouco nisso, tá? E que a gente pense também como auxiliar próximo, né? As pessoas que estão perto da gente ou as pessoas que não estão tão perto, tá? Que isso também ajuda muito a gente manter esse equilíbrio, essa visão do outro, tá? Como alguém que eu respeito, como alguém que eu tenha consideração, e como alguém que, como eu, também tem problema e também tem dificuldade, tá? Então a gente pensa nisso, vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer pelo dia de hoje, que a nossa semana, a partir de amanhã, quase um final de semana, né? Que a gente possa pensar nas nossas atividades, nas nossas coisas e na nossa existência também, né? Então eu peço que quem quiser ficar de olho fechado, fica. Quem não quiser, não fica. O espiritismo não precisa disso, tá? Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um dia. Peço, Jesus, que abençoe os nossos bons propósitos, nossas atividades. Acerena, Senhor, as nossas mentes, acalma os nossos corações. Fortalece a nossa fé e a nossa esperança. Afastai de nós os maus pensamentos, os desequilíbrios. Afastai de nós, Senhor, os dissabores, as raivas. Que possamos, Senhor, transitar por esses problemas em equilíbrio. Que Jesus envolva e empare os homicidas, os suicidas,
os que estão desesperados, angustiados. Te agradecemos pela nossa existência e pela oportunidade do trabalho de servir. Jesus amigo, abençoa todos que ouviram essa palestra, encarnados e desencarnados. Abençoa o dirigente espiritual da terça-feira. Abençoa, Senhor, a todos nós, que nesse momento nos voltamos para Ti e nos voltamos para as nossas forças psíquicas. Que Deus nos ampare hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos, muita paz, muita saúde e só coisas boas nesse mês que está iniciando, tá? Tchau, tchau a todos.